Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Lucas e esse é mais um episódio da playlist Deep Learning com PyTorch. Nesse vídeo a gente vai treinar o nosso modelo de rede neural. Então a gente já preparou os dados, a gente já baixou e importou esses dados no nosso código. Nesse vídeo a gente vai executar o treinamento da rede neural. Então a gente vai passar por alguns processos, alguns parâmetros que a gente vai precisar configurar. Eu vou estar explicando eles ao longo do vídeo para vocês, beleza? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos que também estão querendo aprender Deep Learning com PyTorch. E não se esqueça que no link da descrição eu vou estar deixando o meu e-book de detecção de faces com visão computacional. Por apenas R$19,90 você vai poder adquirir esse e-book e aprender muito mais sobre visão computacional, beleza? Inclusive um dos métodos que a gente utiliza no e-book é o método de CNNs, que a gente vai ver mais pra frente aqui nessa playlist de Deep Learning, ok? Então vamos pro vídeo. Então beleza, estamos aqui no nosso ambiente do Google Colab e eu vou dar primeiro um pip install sklearn. O sklearn é uma biblioteca com alguns modelos que facilitam a gente trabalhar com machine learning. Então a gente vai utilizar nesse vídeo uma classe da biblioteca que faz a divisão entre datasets de treino e de teste, né? Então, se a gente pesquisar sklearn pipe, sklearn, então a gente vai dar um pip install sklearn. A única diferença é que aqui no Google Colab eu vou colocar esse % na frente, beleza? Então a gente vai instalar a biblioteca, que no meu caso até já estava instalada, né? Mas na sua, caso não esteja, roda esse comando. E aí, agora a gente vai importar from sklearn. Ponto. Aí aqui eu tenho vários métodos, né? Um dele é o model selection. Import train test split. Então a gente vai fazer um split dos nossos dados, né? Split a gente recortar ele em partes diferentes e uma parte vai ser para teste e a outra parte vai ser para treinamento, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar as minhas variáveis xtrain, xtest. Note que o x está com a letra maiúscula, ytrain e ytest, ok? Então, a gente vai ter os eixos x e y, tanto de treinamento quanto de teste. Então, eu vou chamar o meu método train test split, e aí a primeira coisa que eu vou passar vai ser a nossa entrada x, né, a nossa matriz que a gente criou aqui em cima e a gente foi modificando ela, então vai ser esses valores. Ele vai fazer esse processo automaticamente para a gente, então quando a gente passar aqui ele já vai separar automaticamente uma quantidade para teste e uma quantidade para treino, ok? Então, passei a entrada x, a saída y, test size, que é um parâmetro dele aqui, ó, test size, 0.2, ou seja, de todas as minhas entradas eu vou querer usar 20% para teste. Consequentemente, os outros 80% eu vou querer usar para treino, ok? E eu vou passar a minha semente aqui de valores aleatórios que eu coloquei 42, ok? Vou rodar. Ok. Então, se eu der por exemplo, x teste, a gente tem aqui os nossos dados de teste. Então, ele pegou valores desse meu dataset aqui, né? Que a gente já tratou ele. Ele pegou valores aleatórios e utilizou para os nossos dados de teste. Uma coisa muito importante da gente observar aqui é que o formato de dados ele tá do tipo array. Mas se a gente
lembrar dos outros vídeos, a gente trabalha com tensores aqui para a gente treinar a rede neural. Então a gente vai fazer essa conversão de array, que é um formato padrão aqui do Python, para tensores, que é o formato que o PyTorch utiliza para gerenciar a nossa GPU de uma forma mais eficiente, ok? Então a gente vai fazer essa conversão aqui agora. Para isso eu vou utilizar a variável xtrain, que é os dados de treino, vai ser torch.longTensor. LongTensor tem outro método que é o int tensor também. Nesse caso eu vou estar usando long, você pode usar int. A ideia aqui é a gente converter para, ao invés de array, a gente vai utilizar tensores. Então para a gente fazer isso, a gente vai pegar aqui o nosso x de treino. Se a gente for ver, esse tipo de dado aqui é um tipo float. Então eu vou estar fazendo torch.float tensor e vou passar o meu x treino. Aqui eu estou usando float, mas tem outros tipos de variável também. Se a gente ver aqui, ó, o torch ele tem int tensor. Ele tem o long tensor também, que são todos tipos de dados aqui nativos, como float, int, long, só que no formato de tensores. No nosso caso, nós vamos estar utilizando float, então xtreino e xtest. E xtest também vai ser torch.float tensor xtest. Vamos rodar e vamos fazer a mesma coisa para o eixo y. Então a gente vai ytrain recebe torch.float tensor, float tensor de ytrain, e eu vou colocar na mesma célula também. A gente vai fazer a mesma coisa para o nosso y de teste. Então ytest vai receber torch.float tensor y de teste, ok? Aqui eu coloquei vírgula e ponto. Beleza. Então, só para a gente ver, ó, aqui eu exibi o x de teste. Vou exibir o x de teste novamente e a gente tem aqui agora os dados no formato de tensor, ok? Agora então a gente vai começar a definir os nossos parâmetros do modelo, e o primeiro parâmetro que a gente vai utilizar vai ser o nosso critério. Então eu vou chamar de criterion. Aqui a gente vai definir uma função objetivo. As funções objetivos, elas servem para otimizar o nosso treinamento. Então existem várias funções objetivos, existem a função relu. Se a gente pesquisar aqui, a gente tem função relu, tá aqui. Ela é uma função que todos os valores acima de 0 recebem os próprios valores, os valores abaixo de 0 vão receber 0. É uma função muito utilizada no treinamento de redes neurais. A gente tem também a função softmax. Então a gente tem também aqui a função softmax, que é essa função aqui. Ela tem esse comportamento aqui no gráfico. E a função que a gente vai utilizar é esta função aqui. Essa função aqui é a função de entropia cruzada. Eu não vou entrar em tanto detalhe assim sobre essa função, mas existem vários vídeos na internet explicando a matemática por trás dessa função, inclusive por que ela é muito utilizada no treinamento de redes neurais. Beleza? Por hora, o que a gente tem que entender aqui: existem diversas funções para otimizar o nosso modelo. A que a gente vai utilizar é a entropia cruzada. Beleza? Então o nosso critério aqui vai ser nn.cross entropy loss. Cross entropy loss é porque a gente vai estar aplicando essa função na nossa perda.
Então ela é a função que vai calcular a nossa perda. Com base nessa função, a gente consegue otimizar os parâmetros do nosso modelo. Outra variável que a gente vai criar aqui é o nosso optimizer. O optimizer que a gente vai utilizar vai ser torch.optim. E aí existem vários otimizadores aqui. O que a gente mais costuma usar é o Adam. Então, novamente, se você vier aqui pesquisar Adam Optimizer, você vai encontrar aqui diversas teorias aqui explicando como que o otimizador funciona, né? E a gente vai estar utilizando ele. Para isso, a gente vai passar o nosso modelo que a gente criou lá em cima. E aqui, se a gente for ver como o nosso modelo ele herda desta classe que a gente definiu aqui em cima, que é a classe Model, né? Ele é uma instância da classe Model que herda os parâmetros da classe Module, que vem dentro do nosso módulo NN, que é Neural Network, da biblioteca do PyTorch. Então, como a gente instanciou esse modelo, a gente tem acesso a vários métodos aqui, ó. A gente consegue acessar o CUDA, ele é muito utilizado para a gente transferir, ele faz a troca entre CPU e GPU, ele consegue fazer o remanejamento das operações. A gente pode estar acessando o CUDA direto daqui, mas o que a gente vai estar acessando aqui vai ser os nossos parâmetros. Então, model.parameters, que a gente vai utilizar o nosso otimizador. E aí, a gente vai definir também, aqui dentro do Adam, a nossa Learning Rate. Né? Learning Rate é a taxa de aprendizado. Quanto maior for o valor da taxa de aprendizado, mais rápido vai ser o treinamento do nosso modelo. Por exemplo, se a gente definir uma taxa de aprendizado de 1, ele vai fazer o treinamento, vai usar a taxa de aprendizado para melhorar os valores dos pesos. Só que se a taxa é muito alta, ele vai fazer isso mais rápido e vai aprender menos. Se a nossa taxa for muito baixa, 0.000001, o nosso modelo ele vai alterar poucas coisas nos pesos, mas vai fazer isso várias vezes, o que vai demorar mais para o nosso treinamento acontecer. Então aqui a gente vai estar utilizando a taxa de 0,01, é uma taxa padrão utilizada por diversos algoritmos aí de aprendizado de máquina, o que vai fazer com que o nosso treinamento dure ali em média uns 5 minutos, beleza? Já é o suficiente para o que a gente quer. Então definimos a nossa função de perda, a nossa taxa de aprendizado, o nosso otimizador. Então aqui para o nosso treinamento da rede neural a gente vai definir um número de épocas. As épocas elas são as épocas elas fazem parte do nosso loop de treinamento e a cada época os parâmetros da nossa rede neural, como os pesos, os vieses, eles são atualizados. E em cada época a gente passa um determinado número de imagens que a gente chama de lote ou também de batch. Né? Quanto maior esse número, mais imagens vão ser passadas por época, o modelo vai conseguir aprender mais características, porém vai se tornar mais pesado, né? O processamento vai ser mais pesado. Então a gente vai estar definindo esses valores a partir de agora. Então primeiro a gente vai criar uma variável chamada epochs, que vai receber 100. Vamos treinar por 100 épocas. Esse valor é um valor arbitrário. Você pode fazer testes com 30 épocas, com 50 épocas, com 500 épocas. Né? Não existe um valor fixo, existe o valor que se adequa melhor ao seu modelo. Né? Se um modelo for treinado por 30 épocas e apresentar o resultado satisfatório, beleza. Às vezes ele não vai apresentar um resultado satisfatório, você precisa aumentar o número de épocas para o modelo aprender mais, né? Às vezes não é só o número de épocas que interfere, são outros fatores também. Então a gente vai criar também uma lista vazia chamada losses, que vai ser a nossa lista de perdas que vão ser armazenadas. E aí a gente vai
percorrer as nossas épocas. Então, for i in range epochs. Poderia pôr 100 aqui, né? Que também não ia mudar nada. Mas para ficar mais organizado, vou criar uma variável, ok? Então eu vou criar uma variável chamada de ypred. Ypred vai ser a nossa previsão de saída, né? Então a gente vai rodar o nosso modelo e ele vai gerar um ypred que vai ser a previsão que o nosso modelo teve com base numa determinada entrada. Então a gente vai chamar o nosso modelo .forward e vamos passar xtrain. Xtrain são todos os nossos dados de treinamento aqui já no formato de tensores, né, bonitinhos. Então a gente vai gerar as predições com base nesses dados de treinamento. Então ele vai gerar essas predições, nem todas vão estar certas, porque aqui a gente está indo na primeira época, ele vai fazer isso 100 vezes, ok? Então ele fez a primeira vez, ele não vai acertar todas, ele vai corrigir. Como que ele vai corrigir? Fazendo da seguinte forma. A gente vai criar uma variável chamada loss, que vai ser o nosso erro. O erro com base nas predições que ele vai fazer para o nosso modelo de treino. E a gente tem as predições corretas, que são aquelas que a gente sabe que ele teria que determinar o valor certo. Caso ele determine o valor errado, ele vai aplicar a nossa função de perda, que é o criterion. Ou seja, então a gente vai colocar aqui criterion, que é a nossa variável, né, que a gente definiu aqui, que recebe a cross entropy loss. Então, criterion, a gente vai passar, a gente vai calcular a nossa perda com base no nosso y previsto e com base no nosso y de treinamento. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai receber todos os dados de treinamento e vai gerar uma saída. Essa saída ele diz que é virgínica, mas a saída não é virgínica, é versicolor. Então o nosso ypred vai ser virgínica e o nosso ytrain vai ser versicolor. Como ele errou, a gente vai aplicar essa função de perda para ele se autocorrigir e na próxima época melhorar a classificação, ok? E a gente vai dar um append nessa perda, então losses, né, losses, que é a nossa lista aqui que está no lado de fora, ponto append. Só vou pôr em tela cheia aqui que vai ficar mais fácil. Loss, ponto detache, ponto numpy. Então a gente fez um append aqui na nossa lista dos nossos valores de perda, né? Você deve estar se perguntando, tá, mas por que a gente utilizou dessa forma? Por que a gente só não fez um append loss? O que é esse detache.numpy? Bom, como a gente vai estar utilizando uma GPU para fazer o treinamento, é interessante a gente deixar o processamento da GPU só para o cálculo dos gradientes, para a atualização dos pesos e não para ficar armazenando os erros. Então isso aqui vai fazer com que a nossa rede neural ela não armazene esses erros dessas funções de perda aqui na GPU, o que vai melhorar um pouco o nosso processamento aqui, beleza? Então por isso a gente fez o append desta forma. E aí a gente pode... então a gente calculou a nossa função de perda e a gente teve a nossa predição. Eu posso printar isso, né? Só que como eu tenho 100 épocas, talvez não faça tão sentido eu printar todas as épocas, porque vai ficar um negócio muito extenso. Eu vou printar cada 10 épocas, então para isso eu vou fazer um if e resto da divisão por 10 for igual a 0, né? Então aqui eu vou printar a época 0, vou printar 10, 20 até a 100. Até a 90 no caso, né? Então aqui eu vou dar um print f a época, nossa época é i,
e a nossa perda, né, o valor da perda nessa época, loss, vai ser loss, né, que é o valor atual da perda. Beleza? Então essa é a primeira parte do nosso treinamento. Agora a gente precisa... o nosso modelo fez a predição, calculou os erros, né, calculou as perdas. Então se a gente for seguir... Então se nós formos seguir essa lógica, a gente fez a primeira passada, né, porque a gente rodou aqui o método forward. Cadê? Aqui, model.forward. Agora a gente calculou também os erros. Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar e atualizar os parâmetros, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer para atualizar os parâmetros vai ser zerar todos os pesos e vieses da nossa rede. Porque a gente vai precisar atualizar todos eles. Então a nossa rede ela fez a nossa passada inicial, ela gerou as predições, ela fez predições certas e predições erradas, calculou o erro. Ela vai voltar e daí ela vai, com base nesse erro, atualizar os parâmetros. Porém, antes da gente atualizar eles, a gente precisa zerar eles. Então, a gente vai zerar fazendo o seguinte. Vamos voltar aqui. Optimizer.zeroGrad. Então, zeramos os parâmetros. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa perda e vamos acessar o método backward. Então a gente fez a passada inicial, agora a gente vai fazer a passada de retorno. Então a gente atualizou as nossas perdas. Então aqui optimizer.zeroGrad, ele zerou todos os pesos e vieses. Loss.backward, a gente propagou a nossa perda, né, de trás para frente. E aí agora a gente vai atualizar os pesos e os vieses através de optimizer.step. Ok? E é isso. Aqui a gente já tem o nosso primeiro esquema de rede neural aqui, nosso primeiro loop para treinamento. Né? Então, novamente, criamos a nossa função de perda, criamos o nosso otimizador, definimos a nossa taxa de aprendizagem, o número de épocas, a lista com as perdas, geramos uma predição inicial, calculamos o erro com base nessa predição, adicionamos esse erro, né, na nossa lista, detac.numpy não vai fazer esse erro ser calculado diretamente na GPU, melhorando o processamento. Vamos printar esses erros e o erro de cada época. Depois que o erro foi calculado, a gente vai zerar todos os pesos e os vieses. Vamos propagar esse erro de trás para frente para a gente saber como que cada parâmetro está interferindo naquele erro. E vamos atualizar os parâmetros e os vieses da nossa rede. Então, se tudo der certo aqui, vamos cruzar os dedos e vou rodar. E a nossa rede vai treinar. E é claro que a gente vai ter um erro aqui, né? O que a gente errou? Deixa eu ver. Na linha aqui, vamos ver. Ah, tá. Ele diz assim, ó. Ele esperava uma variável do tipo long, mas encontrou uma variável do tipo float. Isso é aqui em cima, ó. No vídeo que a gente... Não. Então ele esperava... Isso tá aqui em cima, ó. Aqui, ó. Ao invés de a gente definir float tensor, ele espera um long tensor. Então vamos definir long tensor. Vamos rodar novamente. Vou rodar tudo novamente, porque às vezes eu mudo numa célula e interfere nas outras. Então vou rodar tudo isso aqui de novo. Aqui também, aqui.
Ok. Vamos rodar tudo novamente. Aqui também. Instalar o scikit-learn. Separação dos dados. Aqui então a nossa entrada é do tipo float e a saída ele espera um long, beleza? Aqui, vamos lá, agora sim treinar a nossa rede. Beleza, nossa, foi bem rápido, mais rápido do que eu imaginava, né? Eu achei que ia demorar até um pouquinho mais, aqui foi coisa de nem 2 segundos ele treinou. Né? Para você ver que todos esses cálculos que a gente fez, né, todos esses fundamentos foram executados aqui em fração de segundos. Né? Ok, temos o nosso modelo treinado. Aqui a gente consegue ver as épocas e a perda em cada época. Então o que é interessante a gente observar aqui é que conforme as épocas foram passando, a perda foi diminuindo, o que é bom. Né? Mas isso não se aplica em todos os casos, porque em alguns treinamentos é comum a gente ver o número de épocas subir e a perda também subir. Isso não é uma coisa boa, porque quer dizer que a rede ela não está conseguindo aprender mais, né? Porque a perda ela não está diminuindo. Então isso é uma coisa... não é uma coisa boa, mas nesse caso a gente conseguiu diminuir a perda conforme as nossas épocas foram aumentando e temos o nosso modelo treinado. Agora, o interessante é a gente plotar alguns gráficos para a gente visualizar melhor essa questão de perda, né, para a gente calcular também a acurácia do nosso modelo. Então a gente vai fazer isso no próximo vídeo, ok?